Fala, Kaijus e Titãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu trago um vídeo falando sobre o tamanho e algumas curiosidades e algumas informações sobre o Scar King. Bom, muito se especula sobre o possível tamanho dessa criatura nova que vai aparecer no próximo filme do Monsterverse. Apesar que muitos ainda estão cogitando que ele possa ter um tamanho em si um pouco menor do que o Godzilla. Mas de acordo com o roteiro, algumas informações dizem que ele seria maior do que Godzilla e Kong. Ou seja, se Kong, supondo que Kong tem seus 102 metros de altura e Godzilla tem seus 120 metros de altura, essa criatura teria que ser o dobro do tamanho de Godzilla, ou seja, muitas vezes maior. No caso, chutando, eu acho que ele teria uns 130 metros a 140 metros de altura. Apesar disso, o Godzilla em si pode muito bem estar crescido nesse próximo filme, tanto ele quanto Kong. Mas, pensando nos tamanhos atuais, em média ele poderia ter 140 metros. Ou, vamos ver. Mesmo assim, essa criatura não se sabe muito bem o tamanho. A gente viu ele sentado e que claramente muitos percebem que ele já é grande só por ele estar sentado lá na Terra Oca. Então, imagina essa criatura em pé. Bom, o Shimu, que é a criatura aliada dele, mostra claramente que ele vai ser maior do que ambos. Será maior do que Kong e Godzilla e do que o próprio Scar King. É descrito que Shimu foi o primeiro titã e é uma criatura forte, muito antiga. E que Scar King terá o controle sobre ele e irá fazer que ele atacasse os seus inimigos. Scar King é realmente um vilão, mas Shimu seria o antagonista. Eu acredito que o papel de Shimu e Scar King seria exatamente esse. O Scar King seria o vilão. Qual é a diferença, você que está se perguntando? O vilão é nada mais nada menos aquele que é um personagem realmente ruim e que faz tudo para fazer as crueldades contra os seus inimigos. Já o antagonista é aquele que faz ações que poderiam ser contra os ideais do protagonista. O antagonista, na verdade, não seria realmente um vilão, mas suas ações acabam se tornando ações que acabam influenciando ele, consequentemente, fazer coisas ruins. É mais ou menos o Shimu e o Scar King. O Scar King seria o vilão e o Shimu o antagonista. Deu pra entender? Eu espero que sim. Essa coisa eu achei incrível, essa dupla dinâmica. Pois o Scar King, vocês podem estar pensando, poxa, o Scar King é um orangotango, beleza. Ele é um grande imperador, atraiu sua espécie e realmente era uma criatura formidável, que era muito bondosa, mas o poder acabou fazendo que ele acabasse indo para um lado ruim. Realmente o Scar King tem uma história bem interessante, e como eu já disse em vídeos anteriores, ele seria claramente uma referência ao Lucifer. Sim, se você não viu este vídeo, recomendo que veja. Bom, essa coisa de Lucifer é realmente muito legal de se parar para pensar, já que o Scar King fazia coisas boas. Mas onde é que entra o Shimu nessa história? Eu acho que o Shimu, a possibilidade dele ter um papel bem legal vai ser o seguinte: o Shimu, apesar de ser uma criatura que tudo indica ser motherfucker, no caso uma criatura muito magnífica, muito incrível, acredito que fortemente que o Shimu acabe, consequentemente, apesar de ser o primeiro titã, ele vai ajudar sim o Scar King. Algumas pessoas podem estar se perguntando por que o Scar King não sequer consegue fazer nada sozinho, ou por que o Shimu obedece o Scar King. Bom, o Scar King acredito que tem algum motivo que vai ser revelado no filme que faz ele sim controlar o Shimu. O Shimu é uma criatura que é muito poderosa e que já foi revelado que vai ter uma guerra de gelo e fogo, no caso subatômico contra ele, Godzilla. Então é algo bem interessante de se pensar, porque provavelmente essa serpente que o Scar King carrega com ele é um dos motivos que talvez faça o Shimu obedecê-lo. Vai ver? E vai dizer que não é de agora que o Shimu está junto com o Scar King, não. Tudo indica que o Scar King sempre esteve com o Shimu, portanto que foi ele que deu
o gelo global fez há muito tempo atrás ter um congelamento no planeta. Então, pessoal, não é de agora que o Shimu e o Scar King estão juntos. Bom, uma coisa que é bem interessante é que é bem provavelmente que o Scar King é tão inteligente e uma criatura que, apesar de que o Shimu seja uma criatura formidável, forte e ter poderes que possivelmente poderia acabar com o Scar King, se ele quisesse, eu acredito eu, mas o Scar King tem mais coisas que fazem ele serem tão poderosos. As pessoas subestimam mais o Scar King. O Scar King já foi dito mais de uma vez, muitas vezes, que ele realmente é uma criatura cruel. Trouxe aqui o roteiro vazado dizendo o porquê disso. E cara, ele domina outros titãs, é uma criatura imperadora. É literalmente o papel dele é esse. O Scar King é um imperador e o Shimu seria um cão de guarda praticamente. Um baita cão de guarda. Então, consequentemente, apesar de o Scar King ser um baita vilão, o antagonista, que seria o Shimu, faria que Godzilla e Kong tivessem mais dificuldades para impedir, fora o exército de chimpanzés guerreiros, que consequentemente vai dar muito mais trabalho e muito mais problemas do que a gente possa pensar. Então Scar King é literalmente um baita inimigo que vai dar dor de cabeça pros dois. Não sabemos como eles vão se vencer, mas uma coisa eu garanto, vai ter Godzilla contra Shimu e vai ter Scar King contra Kong, então se preparem-se para um duelo. Esse exército de orangotangos eu ainda estou curioso para saber se eles vão ajudar Scar King, coisa que provavelmente sim, mas vai ter um traidor que provavelmente vai ser o Zuko. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, deixa seu like e até mais.